Prezados amigos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em nossas mentes, em nossas almas e em nossos corações. Hoje o nosso tema é a arte musical e a espiritualidade. E uma das primeiras frases que eu tive a oportunidade de escrever a respeito da relação e a correlação da música como um instrumento da espiritualidade, empregado a favor não apenas do físico, do mental, do material, mas como também o lenitivo, que ajuda, que auxilia a alma e o espírito imortal. E foi nesse pensamento, nessa linha, que surgiu a explicação de que o papel da música acompanha o papel do ser eterno. Nos primórdios da música, como arte, assim como aconteceu com a pintura, com a literatura e com tantas outras expressões artísticas, a música tinha como fundamental papel sinalizar mudanças dos tempos, das épocas. Vejamos bem que a área musical se dividiu em diversos matizes. Nós podemos conhecer a música através daquilo que nós chamamos de estilos ou gêneros musicais. O gênero musical, dentro de uma leitura musical, está diretamente ligado à maneira, à forma, à concepção como essa obra musical se apresenta. Então, um gênero diz respeito à silhueta da obra musical. O estilo musical não. O estilo musical, ele é um outro membro, um outro braço, uma vertente da arte musical, na qual ela está caracterizando alguma coisa, algum dos elementos presentes na obra musical. Para ficar mais claro essa colocação, falando do gênero e do estilo musical, o gênero é como se fosse o que nós dizemos assim: esta música é uma área de ópera. Esta música é um canto popular, é uma música popular, é uma obra popular. Essa música aqui é do gênero erudito, é do gênero clássico, é do gênero barroco, colonial, renascentista, contemporâneo, moderno. Eles estão ligados ao gênero que a música pertence. Agora, quando eu digo estilo, ele está mais ligado a alguma faceta da obra musical. Por exemplo, uma área de ópera que hoje, nos nossos tempos atuais, aparece com um novo arranjo, uma nova roupagem. A exemplo disso, as obras de Heitor Villa-Lobos, que ao longo dos tempos saiu da execução do gênero música de câmara, a música camerística, para passar a ser apresentada ao grande público. E para que ela pudesse chegar de uma maneira mais direta, foi feita uma releitura da obra. Então eu peguei, por exemplo, Baquianas Brasileiras número 5 de Heitor Villa-Lobos. Ao invés de tocar com a orquestra tradicional, fazendo os arranjos com violoncelo, a soprano fazendo a área do canto, enfim, eu coloco simplesmente uma bateria de uma escola de samba, por exemplo, executando aquela obra. Então, o estilo, ele consegue adaptar e fazer com que a obra musical ganhe uma leitura na qual o ouvinte passa a entender melhor a obra, porque cada um de nós aqui presentes temos uma linguagem. Apesar de nós nos comunicarmos e nos entendermos entre si, nós temos uma linguagem que é muito peculiar, muito própria de cada um de nós. E isto está ligado às nossas raízes, às nossas origens, ao meio em que nós vivemos, ao nosso cotidiano, as coisas que a gente aprecia, aquelas que a gente não aprecia.
E assim acontece com a arte musical. No início, como eu falei, ela era sinalizadora de mudanças de tempos. E os tempos mudaram. Hoje vocês vão prestar atenção, durante toda a exposição que será feita, de que há uma grande mudança para essa música que vai fazer parte, aliás, já está fazendo parte desta nova era. E quando nós falamos de nova era, nós devemos nos lembrar de não distanciar o termo nova era, tipo, uma hora, em algum momento, em alguma época, sei lá para 2050, a nova era vai chegar. Não, a nova era já chegou. A partir do momento em que a história da humanidade, ou a história de qualquer uma das humanidades existentes no universo, passa por uma fase chamada transição, ela já começou a consolidar a sua mudança. Então, a nova era já chegou. E qual vai ser o papel da música? A bandeira defendida pelos grandes compositores, e aí não são as minhas palavras, mas a palavra desses compositores de outrora, como Johann Sebastian Bach, François Charles Gounod, enfim, Tchaikovsky, Amadeus Mozart, enfim, todos eles salientam que há um trabalho dinâmico, em conjunto e de uma amplitude que nós ainda não somos capazes de dimensionar. E é essa amplitude que vai fazer com que essa música deixe de ser a obra musical formada por elementos como melodia, ritmo e harmonia e passe a ser verdadeiramente a música espiritual. E é essa música espiritual que nós vamos descortinar. Antes de apresentar e continuar apresentando essa temática, que nós vamos apresentar em vários tópicos, aliás, eu vou mostrar para vocês, fazer uma amostra de uma composição, por exemplo, que vejamos bem como que se procede a música espiritual. Quando eu tinha por volta dos meus 2 anos de idade, eu tive, assim, a audácia espiritual de ter lembranças de vidas passadas nas quais eu havia trabalhado muito dentro do meio artístico, principalmente no meio da música. E eu lembro que essas reminiscências surgiram de tal forma que eu escrevi uma obra extensa, complexa, com 9 atos. Eu nunca tinha visto uma ópera com 9 atos na minha vida. E que dizia assim: Reminiscências da minha infância. Era uma obra feita aos 2 anos de idade. Reminiscências, até se completar, até a obra ficar completamente feita, ela durou dos meus 2 anos de idade até os 5 anos. Nos 5 anos de idade, foi feito o fechamento da obra. E várias músicas surgiram. Umas em alemão, outras em italiano, umas muito próximas de área de ópera renascentista, algumas muito similares a músicas antigas, outras um pouco mais modernas. Entre elas, surgiram 2 que chamaram muito a atenção. Uma delas vai ser executada logo mais à noite, e a outra é que vai ser executada agora, como exemplo dessa mudança de tempos e a participação da música espiritual. Quando eu tinha 5 anos, eu compus uma pequena canção. E vocês vão entender porque eu disse que é pequena. Realmente, uma pequeníssima canção. E eu intitulei de Alma. O nome original, o nome da cena em que ela se passa, se chama Voo d'Alma. E eu resolvi tirar o voo e só deixar a palavra, o título, Alma. E ela acabou sendo inserida como uma das últimas obras que fazem parte de reminiscências da minha infância. Vocês podem reparar que a disposição dos instrumentais, a disposição do instrumento e a execução vocal é um misto de várias épocas, que não é um tipo de música que você possa classificar como um gênero clássico ou erudito, e aí é uma grande polêmica, porque quando se fala em música clássica, a pessoa imagina uma orquestra, né? E quando se fala música erudita, a pessoa lembra de orquestra, óperas, músicas dificílimas, virtuosíssimas. E há uma coisa muito importante a se lembrar, é que o termo clássica, com o passar do tempo, popularizou-se
Porque música clássica, até então, na época da música clássica, era a música pertencente que estava acompanhando, sinalizando a época do classicismo. Ela não pertence, ela não é uma música de orquestra, ela é uma música de um período da história da humanidade. Mas, enfim, a música erudita, que era até então dita como a música trabalhada, a música rebuscada, a música que tinha como intuito expressar o interior mais recôndito das criaturas. Na música erudita, e as óperas foram criadas nesse sistema de tentar mostrar para o ouvinte, para a plateia, coisas que havia dentro dela mesma. Então, por exemplo, você era uma pessoa que você era muito caridosa, então sempre aparecia um personagem caridoso. Você era uma pessoa triste, aí sempre aparecia um personagem triste. E eles faziam e aconteciam e se tornavam grandes destaques da música, umas até as femininas primadonas de teatro, grandes teatros, e recebiam essa classificação pela obra as quais eram interpretadas por elas. Enfim, e essa obra é muito especial, o nome dela é Alma, e vocês vejam bem, passou-se os anos e só hoje, que é o tempo devido à nova era, ela tem a oportunidade de ser apresentada para os grandes públicos. E um desses grandes públicos são vocês. Alma, por favor. Te vi chegar, nunca pensei vir de tão distante, mas eu vi no teu semblante a paz que eu vivi lá bem distante. Obrigada. Bom, uma das perguntas que a maioria das pessoas encontram respostas em livros de teoria musical é a seguinte: o que é música? Aliás, música é um substantivo utilizado para uma coisa que reúne sons. Está veiculado às sonoridades. Então, por isso que a gente encontra em livros de teoria musical, por exemplo, o que é música? Música é a arte dos sons combinados. Então, você pegar sons
e combiná-los, que dá origem a um outro elemento dentro da música, que a gente chama de harmonia. Então, é dado a harmonia que se concebe a arte que é musical. Elementos básicos: melodia, ritmo. A harmonia, que faz parte da reunião de sons que são de timbres, tonalidades diferentes. Mas como assim se combinam? Vou dar alguns exemplos para vocês. Uma obra musical, por exemplo, que chama muita atenção, é Villa-Lobos. Ele pegou sons da floresta. Existem duas explicações para o efeito, o fenômeno sonoro. Número 1, o som produzido por um instrumento temperado, ou seja, um instrumento passível de uma afinação. Que afinação é essa? A afinação que você determina. Eu quero uma afinação em dó. Então, vai surgir uma sonoridade que a sua frequência e a forma como ela vibra, a velocidade da vibração, quantas vezes o corpo vibra, dá origem, dá nascimento a um som específico. Por exemplo, uma coisa muito interessante, um dos mais complexos e difíceis instrumentos de serem entendidos e tocados, executados, é a voz humana. Porque cada um de nós, por exemplo, possui o corpo em um formato específico. É um detalhe que cada um de nós carrega individualmente. E é justamente devido ao formato do nosso corpo, a posição e formato também dos nossos órgãos internos, os nossos hábitos alimentares, que a nossa voz tem aquele timbre específico. Cordas vocais são apenas pequenos e delicadíssimos músculos que conseguem, a partir de uma coluna de ar, vibrarem. Origem do som. A vibração dos corpos é a origem dos sons. Então, elas vibram. Quando elas vibram muito rápido, o som é muito agudo. Quanto mais rápido as cordas vocais vibram, mais agudo é a sonoridade. Observe outro detalhe. A voz de uma criança é sempre fininha. E qual é o tamanho da criança? Pequenininha. Dentro de um parâmetro de instrumento musical externo, ou seja, um piano, um violino. O violino, por exemplo, é um instrumento agudíssimo e é pequenininho. Depois você tem o cello, que é um som médio, mediano, que às vezes a gente até confunde com grave, né? Há um limite, há uma tessitura para dizer que é grave. E então é uma região mediana. Agora o contrabaixo acústico, aquele grandão da orquestra, ele tem um som muito grave. Como é que é o corpo dele? É bem denso. Então, os formatos influenciam diretamente na projeção do que vai ser o resultado do timbre, ou seja, do som. A imagem que é feita é a seguinte. Os músicos antigamente faziam uma distinção dentro da música dos sons. Imaginem vocês escutam um telefone. Por que você sabe que é o som de um telefone? Porque o seu ouvido interno registra no arquivo aquela sonoridade, aquele timbre. Aquele timbre corresponde ao timbre do telefone. A voz humana, como é que você sabe que é a voz da sua mãe ou do seu filho que está te chamando? Você reconhece o timbre, você sabe o timbre. A pessoa pode telefonar para você e não dizer o nome, e você já sabe quem é. Por quê? Você reconhece, existe um registro no ouvido da gente que consegue fazer com que esse mecanismo funcione. E esses sons são classificados. Existem dois tipos notáveis de sons. Som número 1 é o som musical. É o som que é passível de ser feito alguma obra musical. Ou seja, é um som que pode se reunir a outros sons e dar como resultado a música. Ou seja, eu junto dó, nota mi e nota sol. Dó, mi, sol, mi, dó. Ré, fá, lá, fá, ré. Ré, fá, lá, fá, ré. Eles combinam entre si.
Mi, sol, si, sol, mi. E assim por diante. São sons que, quando reunidos, eles combinam, eles se harmonizam. Existe também a dissonância. Dó, mi, sol, mi, dó, si, dó. Existe dissonância, mas mesmo a dissonância, ela soa como um repouso no ouvido. Ou seja, musicalmente falando, o som musical. O som musical é aquele que soa bem ao ouvido. É o som agradável, é o som arrumado. Agora, existe outro tipo de som que os músicos defendem que se chama ruído. Ruído é todo som que é estranho ao ouvido humano. É aquele som que desagrada. Heitor Villa-Lobos conseguiu fazer uma façanha muito interessante. Na sua obra mais marcante, aliás, duas grandes obras, A Floresta do Amazonas e a série de 12 músicas chamada Baquianas Brasileiras. Ele faz uma coisa interessante, ele reúne sons musicais, sons sonoras, combinações de notas musicais, com ruídos. Porque, por exemplo, o som do vento é um som musical ou é um ruído? Musicalmente falando, ruído, porque não faz parte. O vento ele não tem uma tonalidade. Ao nosso ouvido parece que não tem, né? O ouvido que eu digo, o ouvido nu e cru, sabe? O ouvido, a percepção que todos nós temos, não é a percepção trabalhada. Que vamos supor, eu, por exemplo, hoje em dia eu escuto o barulho do vento e para mim o vento faz sim notas musicais, ele faz não faz? Então, assim, a gente discordaria. Mas não é um som musical. É um som, é um barulho, é um ruído. É o som das águas de um riacho. É gostoso de ouvir, não é? Mas não é som musical. É ruído. São barulhos externos. Ah, outro som gostoso, barulho da chuva fina. Não é gostoso? A gente até imagina e projeta-se uma imagem muda. Já ouviram falar em imagem muda? Já. Já sim. Vou provar para vocês. Tudo que eu estou falando é uma imagem muda. Se eu falar a palavra flor, vocês não imaginam uma flor? Seja lá qual for, crisântemo, margarida, rosa, seja qual for. Você não imagina uma flor? Vocês conseguem ver essa imagem? Flor, violeta, uma orquídea, um lírio. Meus amigos, aí está a palavra muda, a imagem muda. É essa. É a imagem acústica. Existe sonoridade até nas palavras. Flor, amor, paz, guerra. Não pesa? As palavras possuem uma sonoridade. Querido, você guardou a chave? Guardei. Querido, você já guardou a chave? Essas nuances, esses fonemas trabalhados, essas tonalidades, essas entonações que são dadas, são sons. E aí está presente a música. Voltando às imagens que nós criamos do riacho, som do riacho, não é som musical, é um ruído. É som do vento, ruído. Villa-Lobos usou um som também muito peculiar, belíssimo e interessantíssimo. O som das folhas caindo da copa das árvores. Imagina você na floresta do Amazonas. As árvores na floresta do Amazonas, como é que elas crescem? Gigantes, não é? É aquele tronco lisinho, limpinho, limpinho, e lá em cima só que vem as folhas, as folhagens, né? Isso já é comum por quê? Porque fica uma região muito abafada, geograficamente falando, muito fechada, então o solo, ele tem aquela transpiração mais latente, ele fica quente. Então, se as folhas das árvores fossem muito baixinhas, o que iria acontecer? Iriam queimar. E aí os bichinhos que comem folhas não iam conseguir se alimentar direito, coitadinhos, né? Porque iam comer as folhas já bem tostadas, né? E alguns animais não gostam de comer batatas fritas, por exemplo, né? Então as folhinhas não devem cair, então ficam lá no alto verde e ainda caem meio verdes, e aí vem logo um e pega. Aqueles como os macaquinhos, né, gorilas, chimpanzés, enfim, que sobem em árvores, né, o koala, que é outro bichinho fofíssimo, ele vai até a copa das árvores, pega a sua folhinha, come, desce e vai seguindo o seu rumo, a sua vida. Villa-Lobos pegou esses elementos. E eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante que vai explicar o que é música.
Nós somos música. O universo inteiro é música. Eu tive uma vez, uma das minhas visitas a alguns planetas, grifem o termo, e o detalhe que deve ser também salientado, eu estou plena da minha sanidade mental para contar isso para vocês, porque às vezes as pessoas, eu falo, eu visitei uns planetas, aí as pessoas fazem aquela cara, meu Deus, sério, eu visitei planetas. E esses planetas ligados à música tinham coisas muito interessantes. Uma delas era uma visão que eu tive de uma parte da dimensão do universo. E eu vou tentar mostrar para vocês como é que é. Eu ainda não tive tempo de pintar, mas eu ainda vou pintar o quadro para mostrar para vocês. Era assim, você tinha o sistema solar, né? Vou reduzir para o sistema solar que fica mais fácil de entender. O sistema solar tem os planetas, seus respectivos satélites ou não, suas respectivas estrelas ou não, e estrela entra o Sol como uma estrela relacionada à Terra e a alguns outros planetas próximos e afastados. E havia uma espécie de luminosidade que, você olhando de um determinado ângulo, você via o sistema solar meio que turvo. Como se ele tivesse, assim, todo ele envolvido, revestido, numa espécie de névoa. Sabe essas fotos que a NASA publica, que você vê algumas galáxias, né, que são essas reuniões de estrelas, né, esses lugares onde só há estrelas, em que você vê aquela névoa, a névoa mesmo, que na linguagem nasiana, que é a linguagem da NASA, na linguagem nasiana eles chamam de nebulosas. Então, as nebulosas são aquelas misturas, é bonita, é uma imagem bonita. Andrômeda, por exemplo, né? É uma coisa assim, sabe, fora de série. É uma galáxia que você olha para ela e você vê que ela é engolida, realmente envolvida por uma nebulosa, sendo que não classificaram como se fosse uma nebulosa, e sim, né, a constelação lá, Andrômeda. Enfim, e assim eu vi o sistema solar nosso, né? Ele era envolvido numa espécie de nebulosa, sem ser uma nebulosa. E essa nebulosa, ela fazia um movimento muito parecido com o movimento das correntes marítimas. Era um indo e vindo sem fim. Não cessava em nenhum momento que eu olhei, eu me deparei com uma pausa. Mais uma questão do que a música. A música é movimento. Ela é vida, ela é pulsante, ela não tem fim. Ela não tem um começo e um fim. E quando ela parece que finalizou, nasce uma outra. Nós acabamos de ouvir estações de Vivaldi, 4 estações. Aí aparece sinfonias de Beethoven, aparece Heitor Villa-Lobos, aparece Chiquinha Gonzaga, aparece Edith Piaf, aparece uma série de outros músicos, outros cantores, outros instrumentistas, dando continuidade a uma corrente infinita de se perder de vista, de ondas sonoras. Então, o nosso sistema, ele se encontra completamente revestido por uma malha de sons. E aí, uma coisa bonita de se ver era a projeção que eu tive na minha mente, assim, espiritual, falando. Parecia uma tela de um computador, uma tela de data show, tipo essa, só que gigantesca, maior do que a de cinema, na qual você via uma pessoa sentada em um dado lugar, com um piano, e ela começa a dedilhar um exercício qualquer, uma escala qualquer, e, de repente, ela começa a compor. E o que você vê na fronte do indivíduo que está compondo? Parte dessa nebulosa parece que solidifica-se. Imaginem, solidifica-se, vira uma espécie de tubo. E ela é acoplada nesse chakra superior, né, no caso do crânio, a região craniana, de uma pessoa, de um espírito, na verdade, encarnado. E aí, eu simplesmente olhei para um espírito muito delicado nas palavras, muito delicado nas colocações, muito, eu diria, muito comedido nas palavras, muito sábio, chamado Tchaikovsky, que vocês devem conhecer, né, do Balé Quebra-Nozes, um amigo, velho amigo meu, né? E ele olha para mim
e ele faz um sinal de positivo, de afirmativo. E era justamente o que eu tinha entendido. É dessa maneira, dessa visão que eu tive, que nascem as composições musicais. Claro que, às vezes, esse cabo, essa nebulosa sobre a fronte de uma pessoa, ela é azul, ela é cintilante, ela é amarela, ela é verde, ela é violeta. Mas também tem horas que ela é acinzentada. Não dizendo para vocês, aí é uma outra vertente da música. A música, o som tem uma cor. A gente ouve, hoje em dia, existe uma vertente de músicos que são formados, estudiosos, pesquisadores, cientistas da arte musical, que eles chamam de musicoterapia. E o musicoterapeuta, ele diz que a música ela cura, a música é um remédio, é uma medicação, isso é comprovado cientificamente, é uma terapia, não só alternativa, mas como uma terapia de fato, e que cada nota musical tem uma cor. Que o dó é azul, que o fá é verde, enfim, existem diversas teorias. Realmente isso se comprova. Não que as cores, tipo, Natasha, eu estou vestida toda de preto, então significa que minha vibração está péssima? Não, ela neutraliza. É a cor de neutralidade. Então, haviam pessoas, né, havia alguns compositores lá escrevendo, e o tubo era realmente muito enegrecido. Não chegava a ser o preto total, mas era enegrecido. E aí ele falou, vou lhe mostrar um pouco mais. Que obras musicais estão nascendo de cada tipo de canal receptivo? O primeiro canal era um tubo azul, lindo e maravilhoso, brilhante, e ele estava compondo uma sonata, um gênero que hoje em dia a gente pouquíssimo vê, a não ser os já existentes da música clássica. O outro estava compondo uma música popular brasileira, o tom era amarelo, era um amarelo vibrante, alegre, era uma música que falava sobre não sei o que lá, do cascalho do rio, no que eu vou catar os cascalhos do rio e encontrei um diamante, uma pedra preciosa, uma coisa assim, uma poesia linda. E era amarelo vibrante. E existia outros que estavam compondo uma espécie de música relativamente assim de outro padrão. E essa névoa, esse cabo era realmente de uma cor acinzentada para o enegrecido e causava uma grande perturbação. E você percebia que mesmo estando aquela malha na fronte do compositor, ela havia buracos, havia como se tivesse sido mordida por alguma coisa. E aquilo ali, aquelas mordidas, aquela ausência de parte da névoa, também foi explicada por Tchaikovsky. Essas ausências significam a ausência da genuína inspiração. Esse processo não é um processo de inspiração, é um processo de influenciação. Ele está se deixando influenciar pela sonoridade das baixas regiões. E ele consegue captar e fazer e dar vida, se assim podemos usar, dar vida a essas influências. E isso é uma questão que deve ser bastante trabalhada. E aí o grande cuidado, o grande crivo nas músicas que nós escolhemos, nas músicas que nós ouvimos. Claro que não estou aqui para dizer para vocês que é melhor ouvir Tchaikovsky, porque Tchaikovsky também tem obras muito melancólicas, que se a pessoa ouvir, se ela estiver num momento difícil da vida dela, aquilo ali não vai ajudar. Nós temos que ter essa franqueza de espírito para assumir que existem obras que fazem esse efeito, né? Ao invés de fazer o efeito levante e anda, faz o efeito estufa, né? Você acaba, né, se tornando um terreno arenoso e até bem movediço. Música através dos tempos foi uma das primeiras colocações, e digo com muita felicidade que a música que se ouvia antes de Friedrich Händel é uma nova música ouvida nos tempos de hoje. Tudo vai depender de quem está interpretando-a, por que está interpretando-a e que nova roupagem essa obra vai receber, ou seja, qual é a nova linguagem, qual é a nova releitura. Eu quero passar para vocês o quê? Uma coisa boa ou uma coisa ruim? Isso depende muito da psique do executante. Elementos musicais, também uma outra colocação, mas há uma coisa muito interessante dentro dos elementos musicais, por exemplo, falando de espiritualidade no caso, que, por exemplo, a nota Dó é uma nota que
os músicos consideram a nota da alegria, né? É uma nota que está sempre levando a criatura, parece que é o primeiro passo. O primeiro passo que você dá é um dó. O dó é o primeiro passo. E por isso eles dizem que o dó é azul, porque remete ao céu, né? O anil do céu. Ele remete ao mar, né? As águas que sempre caminham para frente. E é um exemplo. A gente às vezes quer procurar uma resposta e a gente não encontra. E eu lembro que uma vez eu escrevi dizendo que se eu quero encontrar uma resposta, é só olhar para o redor. Ao redor estão todas as respostas. Porque são as indagações que estão movendo o mundo. Então, se essas indagações existem, é porque existe alguma fonte magnética forte, um núcleo, que eclode e consegue transmitir todas as respostas. As águas, por exemplo, de um rio, de um oceano, de um mar, de uma cachoeira, de um riacho que seja, de uma fonte que aparece, o que ela faz? Ela tem as pedras, não tem? Você vê alguma água de um rio? Ops, a pedra, vamos desviar. Não. O que ela faz? Ela rompe, ela passa pela pedra. Ela vence o próprio obstáculo que está ali à sua frente. E que ela, em algum dado momento, não é capaz de tirar. Mas, de quando em quando, a água passando ali, um dia aquela pedrinha vai o quê? Passando pela erosão, ela vai, né, virando areiazinha. Ou então, se não virar areia, você vê daqui a pouco aquela mesma pedra em um outro lugar. Ela foi removida. E ali está o exemplo, né, da vida da gente, né, que às vezes a gente encontra alguns obstáculos e a gente às vezes falta um pouquinho de coragem para enfrentá-los e vencê-los. Então a gente quer recuar, né? Nosso primeiro passo que a gente dá é recuar, né, voltar, porque a gente às vezes falta um pouquinho de energia para seguir adiante e romper essas pedras. Então, quando vocês se depararem com essas pedras, lembrem das águas de um riacho, que mesmo sendo um riacho, ele passa pelas pedras e consegue, consegue romper e continuar a sua trajetória, né? E se renovar cada vez mais. A água, quando vem da fonte, ela estala, né? Os montes, as montanhas, né? Estala, é um barulho. Plá! E de repente você vê tá aquela frechinha caindo água. Quer dizer, mesmo uma coisa tão grande para uma coisa líquida, não é obstáculo. Se não é obstáculo para uma água e para uma pedra, vai ser obstáculo para nós. Seres espirituais, humanos encarnados e racionais, tecnologicamente desenvolvidos. E a gente não vai conseguir passar por essas pedras do caminho? Vamos. E a música ela ajuda nisso porque ela é um elemento da natureza. Há um poema muito interessante que eu recebi uma vez de um espírito que fala que, ele diz assim, o poema: é tarde, é chegada a noite, amanhã nascerá, meiga, terna, mas tão tímida quanto as primeiras gotas de orvalho que vêm docemente beijar a relva. É noite, todos adormecem, as línguas repousam, silenciam, os ouvidos emudecem para qualquer ruído da noite afora. Os olhos se cerram para o céu exterior para conseguir, de alguma forma, vislumbrar no sonho do imaginativo fascínio dos sonhos que se desejam tornar reais. Os olhos cerrados também vislumbram os pesadelos, as não aceitações. Mas mesmo assim, como as estrelas nos céus, os olhos se cerram. Os braços, as mãos, as pernas, os pés, sobre o leito, repousam cuidadosamente. A respiração se torna uma delicada sinfonia, uma verdadeira canção de ninar gente grande, gente velha, gente pequena, gente que ainda vai nascer. E o coração, o coração não para. O coração continua, mantendo fixa a sua nota,
Sei eu se é dó, se é ré, se é mi, se é si, não me importa. Ele bate e não cessa de bater. Todo o corpo dorme, o espírito sai a viajar, a trabalhar, quem sabe Deus aonde. Mas o coração, o coração não silencia nunca. Continua a bater, a marcar, marca passo, passo com passo do tempo da vida que ainda não cessou pela fase. Tudo dorme. As cidades dormem, os países dormem, os animais dormem, as folhas dormem. Mas o coração, o coração esse não para. Ele marca, ele pulsa, ele energiza. É o ritmo da vida em abundância. Todos dormem. Está chegando amanhã. Tenho que parar. Vou despertar. Abri os olhos, levantei, caminhei. Balbuciei as primeiras palavras. Um bom dia invertido, um bom dia silencioso, um bom dia quase que não querendo dizê-lo. E o coração? O coração. O coração, meu amigo, ele não parou. Ele continua a bater. E por acaso, porventura, entretanto, me entras, se talvez eu venha a morrer, e o coração? O coração para, o coração do corpo. Mas tem um coração, meu caro, que não para. Esse coração que não para é o coração da alma. É um poema, assim, muito bonito, né, e que me traz uma lembrança muito boa e fala um pouco dessa essência musical, né, dessa coisa que existe, que a música está dentro da gente. E realmente é verdade, né? O coração faz um som, faz um barulho. E Heitor Villa-Lobos coloca a natureza. Ele usa o elemento, a nota. Não dá a impressão de que é uma floresta, que é um pássaro que está vindo, né? E não para, e não cessa. E é a natureza. E esse canto, às vezes, que para uns parece uma coisa melancólica, para outros parece uma coisa bem dolce, né? Muito doce, muito terna. É um som de uma ave muito famosa brasileira, chamada Uirapuru, que tem um canto bem... né? O Uirapuru, ele faz um som que é fechadíssimo, né? Um som... Fiz o som para vocês mais ou menos similar ao som que se fosse o passarinho cantando, né? Claro que o passarinho não tem essa ideia de que eu estou cantando a nota tal, a tonalidade tal, estou cantando baquianas do Villa-Lobos. Não. E uma coisa muito engraçada de baquianas,
mais especificamente da número 5, que Heitor Villa-Lobos diz que ele parou, né, no meio da floresta, ficou olhando para as árvores. E ele literalmente plagiou a melodia que estava sendo entoada por Irapuru. E aí, tempos mais tarde, quando eu era criança, eu lembro que eu estava fazendo umas composições muito estilo baquiana, porque eu gosto muito desse estilo, né, o estilo bar, né, aquela coisa arpejada, melismática. E eu lembro que uma vez um espírito, não lembro quem foi, assim, o nome dele, mas ele se aproximou de mim delicadamente e falou assim: isso aí é copiar nota de passarinho, até eu faria. E eu digo assim: mas é Villa-Lobos. Aí ele: eu sei que é Villa-Lobos, mas ele parou no meio da floresta, olhou e ouviu o passarinho e ficou só copiando. A única coisa que ele se deu o trabalho de fazer foi colocar os legatos, né? Ao invés de fazer... ligar as frases. Ele falou: mas ele plagiou literalmente a canção do Irapuru. Então, para nós vermos como é que a espiritualidade, né, de música está ali sempre presente, né? Um passarinho originou uma das maiores obras musicais de todos os tempos e o mais legal de tudo, brasileiríssima. Música que cura. Vou dizer a vocês, dar alguns testemunhos sobre como é que a música ela pode ser usada por qualquer um de nós. Não é privilégio de ninguém. E também a música, ela não é duas coisas. A música ela não é várias, mas tem duas que realmente a música não pode ser em tempo algum. E se vocês, porventura, toparem no caminho de vocês com alguma música que se comporte assim, ou algum artista da música que se comporte assim, pode ter certeza que ali há tudo, menos música. A música ela não é exclusivista e não é excludente. A música ela é de todos, para todos e por todos. Então, a música pode curar? Pode. Há tempos atrás, recentes até, a nossa ciência humana, entre tantas pesquisas para buscar a cura de doenças que causam tantos transtornos, não apenas para a pessoa adoecida, mas como para os familiares, porque é aquele sofrimento que você tem de saber que o seu parente está ali com uma coisa que não tem jeito. Eles começaram a fazer experimentos, né, as famosas experiências. Então, eles usaram as cobaias, plantas. Como é que uma planta, já ouviram falar dessa reportagem, né, dessa pesquisa? Como é que uma planta se comporta quando eu coloco a música X, A e Y? Música X, a planta não cresceu nada, não deu flor e ela parece que está muito incomodada, muito retraída. A música A morreu. E a música Y, a música Y, a planta cresceu, deu flores e frutos e já se reproduziu e, enfim, virou um pé de laranjeira já. Por que isso acontece? O que nós passamos no início da exposição? Tudo é uma vibração. O que vibrou positivamente para aquela planta fez com que ela fizesse o quê? Se desenvolvesse. Ela foi estimulada a desenvolver. É aquela falta de coragem que a plantinha tinha. Aí ela ouviu a Baquianas do Villa-Lobos e se animou. Né? Ainda depois seguida de Dança do Martelo de Villa-Lobos também, uma música rápida. Ela falou: agora que eu vou crescer. E foi o que aconteceu. Foi o processo disso. Ela foi estimulada, ela foi tocada na sua malha mais sensível. As outras músicas, vai ver que ela não gostou. Elas não gostaram de ouvir Tchaikovsky, elas queriam ouvir era Carlos Gomes, a outra queria ouvir Chiquinha Gonzaga, não botou isso, elas resolveram se retrair. Então, a ciência, a planta é um ser vivo, correto? Se isso funcionou para a planta, vamos passar para os animais. Mesma coisa, você tem um animal de estimação em casa, né? Você pode reparar que se alguém ficar gritando dentro de casa, fica com som alto e fazendo coisas que não sejam arrumadas, qual é o comportamento que o animalzinho geralmente demonstra? Um comportamento agitado. Ele não vai, na maioria dos casos, ser violento. Afinal, ele ama o dono. E o dono o ama. Mas ele vai ficar um pouco alterado. Ele vai se demonstrar, na maioria das vezes, muito imperativo.
que é o termo delicado que a gente usa para dizer que a pessoa não consegue de forma alguma ficar quieta no canto dela. Então, mesma coisa é a música. Quando você está muito triste, você bota uma música que você gosta muito. Tipo, Marcha Fúnebre de Richard Wagner. É a minha música favorita. A pessoa diz assim, a minha música favorita é a Marcha Fúnebre de Wagner. Ela está triste. Ela vai ouvir a marcha fúnebre dela e ela vai sair alegre, saltitante. Eu estou muito alegre, estou com uma vontade de dançar. Eu vou botar a Quinta Sinfonia do Beethoven, mais conhecida popularmente, mundialmente, planetariamente conhecida como o famoso tan 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 tan, tan 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 tan. E ela escuta aquele tan 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 tan. Quando você vê, ela está bailando, e pega a vassoura, e pega espanador, e sai alegre, saltitante, dançando. Outras pessoas não. Eu estou muito agitada, eu não gosto de ficar agitada, eu tenho sérios problemas psíquicos, então eu vou ouvir uma música que me acalme. Ela vai lá e bota o CD da Natasha McKenna. Aí fica ouvindo lá, né? Aí até que ela dorme. Adormece. Mas aquilo causou o bem-estar. Ela não fez pouco caso da música. Só que esse é o intuito. Ela pega a música de uma pessoa, né, no caso foi a minha, ela botou a música, ela relaxou e dormiu. E deixa o CD lá tocando, né, os vizinhos vão ouvir, né, e aí vai criando um raio que atinge proporções continentais. É igual fazer o culto do evangelho no lar. Você faz na sua casa. Mas eu faço sozinha, ou eu e o meu cachorro. Ok, faça. Que só de você ter feito ali é um pontinho de luz. Você acendeu o pontinho, onde tiver escuridão, aquilo se expande. Mesma coisa é a música. Hoje em dia, uma coisa muito engraçada, que eu ria, assim, loucamente, muito influenciada por Mozart e as pessoas quando entram no ônibus, ouvindo fone de ouvido, as músicas. Se vocês repararem as pessoas que fazem isso, qual é o comportamento físico e psíquico que a pessoa apresenta para você? Aí vocês vão me dizer, depende. Tem umas pessoas que entram assim no ônibus, ouvindo música. E da canta. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Mas o indivíduo está ali tão introspectivo com si mesmo e a sua música que ele não percebe o mundo lá fora. Agora, quando tem alguém ouvindo uma música que vocês supõem que seja uma música, vamos supor, que seja uma música zen. Qual é a cara da pessoa? Oi, bom dia, tudo legal, assim, né? Aquela cara serena, aquele semblante sereno. Isso não é uma comprovação que comprova realmente que a música tem essa capacidade de controlar a pessoa? De influenciá-la, de deixá-la ou alegre, ou agitada demais, ou sonolenta demais. A música, ela tem isso, e por isso ela cura. Eu já tive casos de pessoas, por exemplo, aí é um caso, assim, eu vou dizer para vocês, casos paralelos, tá? Não vou dizer para vocês que, eu estou falando isso para dizer que essa música X que já deu tempo? Não? Que faz efeito. Não é isso. Não, é a música do Beethoven que cura. Não é isso. Para cada um de nós, há um som específico, um elemento musical específico e uma música específica para nos curar. De alguma coisa, seja ela o que for, uma dor na unha do pé, vai ter uma música específica, uma nota. Existe. Cada um de nós é uma individualidade. Somos todos irmãos? Somos. Somos todos espíritos? Somos. Mas cada um de nós tem uma individualidade. E essa individualidade que nos faz seres especiais, únicos. E daí a importância de nós estarmos sempre valorizando o que somos e não o que queríamos ser. Porque às vezes a gente deseja uma coisa que não faz parte da nossa ossada, pelo menos não nesse momento. E a música, onde é que ela entra na cura? Teve casos de pessoas que, assim, desenganadas por médicos. Aí foram numa apresentação musical de uma pessoinha, que eu não digo quem foi. Vocês já devem conhecer, uma cantora famosíssima, chamada Natasha McKenna, e eles foram no show dessa pessoa. Chegando lá,
ouviram lá as músicas, ela cantou de tudo, foi lindo e maravilhoso, aplaudiram, compraram o CD dela e tal, aquela coisa e tal. Numa outra apresentação, a pessoa estava lá de novo, e de novo. Aí o artista, que tem que tomar cuidado para não ficar vaidoso, já fala o quê? Ih, virou meu fã. Não era nada disso. A pessoa não virou fã coisa nenhuma. Mas a pessoa disse assim, olha, a Natasha, eu trouxe esse exame médico aqui, eu fui desenganado pelo meu médico, mas eu vim no seu show porque eu tive um sonho, ou então eu tive uma intuição, ou então me disseram que era para eu vir no seu show e eu vim. E agora eu estou trazendo aqui para você dizer, para você ver que eu não estou mentindo, mas está aqui o exame novo, assinado pelo mesmo médico, eu não tenho mais nada. É como se eu nunca tivesse tido nada. Eu não sei qual foi a coisa que mais me chamou a atenção. A pessoa me dizer que nada mais tinha, ou de ela ter dito que parecia que ela não tinha tido nada nunca, em momento nenhum, como se eu não tivesse tido. Essa frase me tocou muito. E eu comecei a prestar atenção. E comecei a prestar atenção nas visões que eu tinha enquanto eu cantava. Que uma música curava, que uma música acalmava, que a outra, algumas pessoas choravam, tinha outras que tinha gente que não chorava. Tinham músicas que eram tristes, e, de repente, a pessoa ficava alegre. Enfim, aconteciam várias coisas, vários fenômenos, até se chegar ao resultado, a resultante, que é aquela carinha feliz. A música que cura. Que música é essa? É a música que te toca. Seja ela qual for. Agora, se o intuito é curar-se, você vai buscar o quê? A coisa mais elevada, a coisa mais trabalhada. É automático. Você quer um remédio. Ah, para você melhorar, você tem que tomar um remédio de 500 miligramas. Aí você vai tomar de 1 miligrama? Não, você vai tomar de 500 miligramas para você ficar curado. E assim acontece com a música. A intensidade com que ela chega, a informação que ela transmite é de suma importância para que essa cura seja alcançada. Outra coisa, você, ser que quer a cura, você tem que se predispor. Eu quero. Eu posso. Eu consigo. Vou cantar. E essa música vai me ajudar. Ou vou ouvi-la, ou vou tocá-la, mas ela vai me ajudar. E a música de fato cura. Quer fazer pergunta? Pode. Aham. Sim. Uhum. 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 Exatamente. Muito bom. Muito bom mesmo. Qual é o nome da senhora? O que acontece? A planta, ela pode morrer ouvindo funk. Se for um funk, aí eu não estou falando mal do gênero musical, não. Nem do estilo. Eu estou dizendo assim, se o funk, a música funk, tiver uma letra de muito baixo escalão. Por exemplo, ela incita você a fazer coisas ruins. Então, essa música, ela é mortal, ela é o veneno. E por que que, infelizmente, quando a letra é de baixo escalão e a música ela é, nesse sentido, uma música negativa, por que que ainda existem pessoas que a apreciam? Porque é questão de vibração e frequência. Eu sintonizo com a 1400 AM, Rádio Rio de Janeiro. Ah, eu sintonizo com a Rede Boa Nova de rádio. Ah, não, eu sintonizo com uma rádio que vai tocar esse tipo de música que, assim, deprecia o ser humano, o sentimento, a expressão. E usando até uma frase, uma colocação que eu posso dizer para vocês com toda tranquilidade, que creio eu que os antigos gregos filósofos diriam, profanam a arte. E foi a partir desse momento, que é uma coisa muito curiosa, foi a partir dessas vertentes musicais que começaram a criar ruído dentro da arte sacra musical, sem ser música sacra, que eles começaram a padronizar a música. E foi aí que começou a se dividir os países musicais. Existem verdadeiros países musicais. Por exemplo, a música que cura você não é uma música que fale palavras de violência. Essa música não vai te curar.
Isso é fato. Da mesma forma que essa música que é mortal para a plantinha, que é mortal ao ser humano, em doses homeopáticas. O ser humano, de tanto que ele se envolve com essa vibração, e daí o cuidado da gente de às vezes estar em um determinado lugar que está tocando isso, em específico, é isso que contamina o seu perispírito. Porque sonoramente falando, não há blindagem. Nós, vamos supor, eu estou aqui falando com vocês agora. Se o celular de alguém tocar, por exemplo, vocês vão ouvir. Não tem como. Não há filtro. Concordam? Se uma buzina, alguém buzina lá fora, a gente vai ouvir. Tem como filtrar isso? Não. Então, a sonoridade, ela não tem essa blindagem. O que ela tem é um crivo. Então, é claro, eu me afeiçoo à música clássica. Por que eu me afeiçoo à música clássica? Porque essa música, na maioria de suas vezes, é uma música que me transmite algo de bom e que a letra fala de coisas sublimes. A exemplo disso, Friedrich Händel, oratório O Messias, que entraria no hall de música sacra, música litúrgica, música da igreja, música religiosa, música, hoje, espiritual. Porque fala de Jesus, nascimento de Jesus, que os anjos cantaram, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Enfim, falou de Jesus, Jesus nasceu. Outra coisa é Händel, quando ele fala do ser humano interno, olha como é que essa música de Händel cura. Ele diz que é necessário deixar as problemáticas passarem por nós, mas nós é que não devemos estacionar nas problemáticas. E ele usa os símbolos espirituais, que são seres suavemente chamados de fadas, gnomos, duendes, enfim, ninfas. Ele usa elementares da natureza para explicar uma espiritualidade atuante. E então ele usa uma melodia suave e ao mesmo tempo ele coloca a força, que é aquele sol que desponta. Então, é difícil dizer para vocês o nome de uma música específica que essa música faz mal, porque vai depender de como você a recebe, que leitura você faz e por que você se afinou com ela. Né? Tem pessoas, infelizmente, espíritos ainda, que se afinam com as músicas de baixo escalão. E tem outros que não escutam áreas de ópera. Mas, por exemplo, escutam Aquarela, do Toquinho, né? Uma coisa mais suave, Vinícius de Moraes, escuta canções mais populares, mais folclóricas, como O Cravo Brigou com a Rosa, que são, né, coisas mais cotidianas, mas que não ferem, que não agridem, que não são moralmente, né, invertidas. Porque, infelizmente, o ser humano, às vezes, a inferioridade que alguns ainda se encontram, às vezes ela fala muito mais alto. E as percepções que a gente acaba tendo da vida é justamente essa, de que a música X é boa e a Y é ruim. Mas, na verdade, haverá um dia, vocês podem ter certeza, haverá um dia, esse dia já chegou, que vai se ouvir uma música nova. Vai se ouvir uma música nova, vai se ouvir uma sonoridade nova e a gente vai conseguir alcançar a cura, vai conseguir alcançar diversas outras grandes aspirações nossas, físicos, né? E principalmente espirituais. Oi. Eu ouvi uma vez o Mozart dizendo essa exata palavra que você usou, essa frase, né? A música está entrando em decadência. O que acontece é que, toda vez que há uma grande transição, há um grande sacode. Por exemplo, você tem um bichinho que assim, ao seu ver, ao seu modo, ele é inofensivo, por exemplo. Ele é inofensivo, é incapaz de fazer um mal. Mas você quer, de alguma maneira, repreendê-lo, e você faz um sinal tipo de agressão. Vou agredi-lo. Um exemplo.
ele vai para o canto e fica o quê? Acuado. Ele fica acuado até um dado momento. Isso aí é a chegada da boa música. A boa música acoa os espíritos que vibram numa região baixa e que não toleram que essa vibração baixa seja alterada. Nem que seja por 0,0 menos 1 coma, que é um som imperceptível ao ouvido humano. Então, esses espíritos, esse bichinho, ele fica acuado. Mas se houver em qualquer parte do globo e do universo um trabalho de transformação, de reciclagem da música, de um novo rumo, o que acontece com o bichinho acuado? É como se eu fizesse o gesto que vou bater nele. O que ele faz? Ele avança. Então, eu não diria que, concordo, a música, ela não está entrando em decadência. É porque está predominando aquele bichinho que era acuado e que agora quer se manter com unhas e dentes e vem para cima da boa música. Porque o que acontece, às vezes, é uma má valorização das coisas que a gente tem como música. Por exemplo, existe um culto ao exterior. E o culto ao interior fica muito defasado. Por exemplo, a maioria das pessoas acha magnífico um artista internacional, não desmerecendo nenhum deles, vir fazer um show no Brasil. Você lota o Maracanã. Imagina, gente, 30 mil pessoas, não sei tantas mil pessoas, não sei nem a quantidade de gente que cabe ali. Quantas? 150 mil pessoas, imagine, ali, para assistir o show de um artista específico internacional. E a música que ele vai trazer, sei lá, uma música que também não é boa. Na maioria dos casos, é uma música que incita outras vertentes do ser humano que não os valores morais e espirituais do ser humano. E as pessoas lotam. Agora você vai fazer uma apresentação dentro de uma igreja, projeto Música no Museu, música clássica. A plateia, 10 pessoas. 5 delas, parentes de quem estiver cantando ou tocando. Eu sei disso porque, assim, a gente que convive no meio, a gente consegue perceber isso. Isso acontece, sabe? Não é invenção, não. É isso mesmo. Você faz o Música no Museu, você tem 10 pessoas na plateia. Você faz o show de qualquer outro artista, com qualquer outra música, na qual a cantora ou o cantor e a banda e os dançarinos estejam praticamente nus, lota. Talvez, uma vez eu vi um comentário até muito engraçado de Amadeus Mozart, que ele disse que talvez a música da nova era tivesse que ter bons cantores, bons instrumentistas, e que eles também soubessem escolher um pouco mais de um figurino ousado. E aí eu discuti com o Mozart, dizendo, Mozart, mas isso Georges Bizet já fez com Carmen. E Carmen era uma personagem sensual, era uma personagem sensuosa, mas era uma coisa, como é que se diz? Arrumada. Era uma coisa moral, ela não era uma pessoa devassa, ela era uma pessoa, né, é um personagem moral, é uma vertente, ela é uma cigana, ela é uma pessoa sem limites, é uma pessoa desprendida, é uma pessoa liberta. Não defendendo a personagem, né, que a gente vê muitos erros da Carmen, mas assim, defendendo a estética como a ópera se apresenta. A artista, ela aparece com roupa comprida, com cabelo comprido, escondendo o colo, enfim, existe uma coisa discreta. E é isso, esse poupar que não está acontecendo. E aí a gente acha que a música está em decadência. Você sintoniza seu rádio, a primeira coisa que você escuta, você diz, meu Deus. Às vezes você está com a sua família, com seus filhos, e aí está tocando aquela coisa lá. E o pior é que aquela coisa que está tocando faz sucesso, e muito. E o que nós, que estamos hoje aqui, estamos com a missão, com a tarefa de fazer? É modificar esse cenário e fazer com que a música boa e a boa música sobressaia. Porque aonde o bem não aparece, não faz questão de aparecer, o mal predomina. Às vezes são 10 pessoas que gostam de música clássica e só 3 que gostam de uma música de baixo escalão. Aí o filtro que eu disse que não existe, viu? Aí tem 3 que gostam de música de baixo escalão, mas eles fazem uma algazarra, uma coisa tão grande que você acha que é uma coisa estrondorosa.
sendo que, no fundo, não é. O que falta para a gente, às vezes, é o contato, a oportunidade, né, de ouvir alguma coisa boa, de entender por que está ouvindo. Ópera é chato? Para algumas pessoas se torna chato. Por quê? Porque, na maioria das vezes, aliás, 100% das óperas são estrangeiras, e assim, a maioria de nós não falamos outras línguas, né? Falamos o nosso bom e velho português, né? O poético português do Brasil, né? Que nem português de Portugal nós podemos falar, e a gente encontra uma dificuldade de entender. E libreto, para a gente, parece um livro que eu tenho que ler. Engraçado. Os jovens de hoje em dia não leem livros de trilogias para depois ir assistir no cinema? Tenhamos a boa vontade de ler o libreto, entender. E se você se identificar com a comédia musical, ou com o drama musical, ou com a ficção musical, vá e assista. Aí você já entende. A proposta é você fazer com que a pessoa, o ouvinte, goste e que o gosto musical dele comece a ser lapidado, porque lapidado o gosto musical, lapidado estará também o espírito. E isso não é conversa de músico, isso é conversa de ser humano que, como você, está lá fora e também tem contato com diversas músicas. Não apenas com as músicas dos anjos, mas também com as músicas daqueles que estão caminhando para a angelitude. Pois não. Vai dar um intervalo? Desculpa, Edica, quando eu falo... Oi. O que se entende como arte? A arte, ela tem que causar em você algo de bom. A arte, ela tem que passar o belo. E é o que Leon Denis diz. É o bom e o belo a serviço do bem. Se ela não é boa, se ela não te passa uma coisa boa, você sente uma sensação ruim ou o som te desagrada. Você não acha legal, não acha harmônico. E ela não é em prol de nada que faça, que promova melhorias, ela não é arte. A arte, ela não é meio. O que seria da música se não fosse a melodia? O que seria da música se não fosse os músicos? Se não fosse a poesia? Se não fosse a pintura? A música é como um quadro. Ela tem que ter harmonia, a disposição de cores. Os autores, é a tal... Não, eu entendo, é o denominador comum. São duas realidades. É porque o que acontece? Dentro do âmbito das artes plásticas em específico, o conceito de beleza, dentro da arte plástica, da escultura, da literatura e da música, para cada uma dessas, o conceito de beleza é diferenciado. Por exemplo, hoje eu estava conversando antes de vir, né, dentro do carro com a Amanda. O que é uma pessoa bonita hoje em dia? Ela tem que ter um padrão X ou Y. Concorda? Então, é um conceito de beleza. Qual é o conceito de beleza? Das artes plásticas, é diferenciado a leitura, a beleza. Porque, vamos supor, esse desenho, por exemplo, essa pintura ali, ela não tem, como é que se diz? Contornos. Não é igual a uma pintura, por exemplo, de Michelangelo, de Da Vinci, por exemplo. Não é. Mas é uma pintura. Para alguém é um conceito de beleza, para ela há um conceito de beleza, para outros não. A literatura é a mesma coisa. Existem pessoas que gostam da poesia porque ela é assim, e tem gente que não gosta. Tem gente que prefere um soneto, prefere uma rima simplesmente, uma quadrinha. Tem gente não, que prefere um texto, né? Prefere um livro, um romance, né? Na escultura, por exemplo, aquelas esculturas, né, das deusas gregas, né? Afrodite, né? Vênus. Aquela escultura da Vênus, né? Ela tem um corpo bonito, perfeito para os moldes da perfeição que a gente almeja, né? Mas reparemos bem, houve aquela catástrofe e ela perdeu os braços. Mas hoje você vê muita gente comprando não apenas pintura, como gravuras em livro, e como estatuetas, réplicas. E a pessoa acha aquilo arte bonito e belo.
E às vezes para algumas pessoas, por exemplo, para minha avó, que me criou, ela achava aquilo ali, ela dizia que aquilo ali, ela olhava para Vênus, ela dizia que passava alguma coisa de bem para ela. Sabe, até hoje, eu cresci ouvindo a minha avó dizer isso, eu não entendia onde é que estava o bem da Vênus. Mas depois eu entendi que há uma beleza desafiadora com o olhar da Vênus, uma leitura própria, uma individual. Você pode ter uma outra leitura, eu outra, e todas as pessoas outra. Mas mesmo ela sem os braços, você vê que o olhar se firmou. É a mesma beleza, é como se para ela tivesse os braços. Musicalmente falando, é delicado, porque o padrão de beleza musical ele é muito mais complexo. Porque a música, ela vai por gênero, por estilo, por ritmo, por harmonia, por nota, por cantor, por preferência de timbre. Às vezes você gosta de ouvir uma música com uma voz, mas com outro tipo de voz você não gosta. E é a mesma música. E aí você fala, eu não gosto desse cantor, mas ele está cantando a sua música favorita. Por que você não gosta dele? Então a música ela é mais uma questão de adequação e de sintonia. A música é sintonia. Ela é diferenciada das outras artes, porque as outras artes elas expressam a inspiração, elas conseguem concretizar, no caso, uma tela. Pum, concretizei a minha imagem acústica. O meu som mudo. Eu consegui imprimir numa tela. Na escultura, eu consegui colocar na escultura. Na literatura, eu consegui escrever sobre aquilo. Mas a música não é assim, ela não tem uma impressão fixa. Por quê? Porque, como eu falei no poema, né? A música é movimento, ela não para. Então, eu não tenho como dizer que existe um padrão, um conceito de beleza específico para a arte musical. Assim como não existe para ela, não existe para nenhuma outra expressão artística. Porque ela é própria de cada um. E como ela é própria, ela varia. Eu posso dar um intervalo, mas antes do intervalo pode ser mais uma música? Eu acho que, se eu não me engane, pode ser? Só para a gente dar a pausa para falar depois de diversidade musical, que aí entra até mais nessa questão. Alguém está cansado? Alguém está dormindo? Só agora que eu vou cantar, vocês podem dormir. Vamos lá? Se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, podem perguntar, tá? Essa daí todo mundo sabe cantar. Então, cantem comigo, tá bom? Senhor, Tímido, pra fora. onde haja ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união. Mais forte. Onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre, fazei com que eu procure mais
consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bom intervalo.